Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Deus maravilhoso, né? A presença de Deus é real neste lugar. E eu quero convidar a igreja, sem demora, a nós abrirmos a palavra do Senhor na carta, segundo escreveu Tiago, irmãos. Carta de Tiago, capítulo 1, e nós vamos começar do versículo 2. Vamos ler até o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, louvando a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente aqui neste lugar, orando a Deus pela vida dos irmãos que estão viajando, né? Os irmãos que estão trabalhando, não puderam vir hoje, estão estudando, que Deus possa estar guardando a todos, irmãos. Esses dias estava conversando com a irmã Raimunda primeiro ela falou: pastor, não vou me demorar muito. Aí logo depois ela falou: pastor, daqui uns meses eu volto. Eu falei: misericórdia. Mas vamos orar, né, irmãos, que Deus vai estar trazendo em paz, em segurança, irmã Raimunda, né, irmão Marcelo. Max já voltou? Max, Sabrina, João Kleber, que Deus venha trazendo em paz e em segurança. Tiago, capítulo 1, versículo 2, quem achou, dá um glória a Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz: o que nós vamos pregar aqui, Deus já falou muito através das oportunidades, então Deus já confirmou aquilo que nós vamos trazer aqui nessa noite também. A palavra de Deus diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Algumas traduções vai dizer, né, perfeitos e completos. Mas na minha está dizendo maduros, né? Maduros e íntegros. Nós vamos usar essa tradução que vai ser melhor para a pregação de hoje, irmãos. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite com o coração agradecido, porque Deus se faz presente aqui neste lugar. Irmãos, essa carta foi escrita por Tiago, mas não é Tiago o discípulo, não é aquele Tiago irmão de João, não. É Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele não acreditava no ministério de Jesus até Jesus ressuscitar. Então note, ele era irmão de Jesus, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, irmãos. Daí já nos traz o primeiro ensinamento. Às vezes o milagre está do nosso lado e nós não enxergamos, né? Tiago, irmão de Jesus, estava do lado do milagre, mas não enxergava o milagre. Quero dizer nessa noite, irmãos, talvez o seu milagre está do seu lado, mas falta você enxergar ainda. E hoje Deus vai nos fazer enxergar através dessa palavra. Então Tiago, quando escreveu essa carta, olha só a situação que estava vivendo ali o povo de Deus. O povo de Deus estava disperso. As 12 tribos de Israel estavam dispersas. O povo de Deus estava sendo perseguido. Muitos estavam sendo até mortos. Muitos perdiam suas casas. Muitos perdiam seus entes queridos. Então note que essa palavra fala de quê? De provações, de dificuldades. E o povo de Deus naquela época que recebeu essa carta, estavam passando por dificuldades extremas, dificuldades imensas. Todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por provações, mas por maior que sejam as nossas provações, eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, né, temos nossa casa, né? Quando a gente voltar, a gente vai ter o nosso teto, a nossa casa para nos abrigar. Muitos daquele povo estavam sem as suas casas. Às vezes suas casas eram sequestradas, às vezes suas casas eram queimadas, eram derrubadas. Muitos já tinham perdido ali pais, filhos, irmãos, perdido entes queridos. Então vejam que eram provações extremas que aquele povo estava passando. E Tiago, quando escreveu essa carta, ele escreveu para mostrar qual o sentido da provação. Por que aquele povo, mesmo adorando a Deus, mesmo sendo povo de Deus, estava passando por provações, irmãos? Porque às vezes nós podemos nos questionar: por que, Senhor? Porque mesmo eu te buscando, eu estou passando por isso? Porque mesmo eu te buscando, eu estou passando por aquilo?
nós vamos aprender nessa noite que as provações têm um propósito nas nossas vidas. Todos nós temos que passar por elas, e elas têm um propósito, e esse propósito vai nos trazer lá na frente uma bênção, irmãos, que nós não conseguimos nem imaginar. Então, este é o contexto daquela carta, naquela época. E nós temos que entender o seguinte: a vida cristã não se resume a um momento. A vida cristã, ela se resume, irmãos, a uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada, porque sempre eu digo isso. Deus, ele poderia muito bem nos salvar e já nos levar para o céu. Não ia ser bom? Já pensou, irmãos? Já pensou, irmão Joabe? Deus nos salvasse e já nos levasse para o céu? Aí ia ser bom, né? Mas não é assim que funciona, irmãos. Porque Deus, ele nos resgata, ele nos salva, nos resgata do pecado, mas ele tem que trabalhar dentro de nós. Primeiro ele tem que nos transformar, para depois nos transportar para os céus. Não tem como nós chegarmos na glória sem antes sermos transformados de dentro para fora. A Bíblia chama isso de santificação. É um processo nas nossas vidas. E nós temos que ser trabalhados por Deus. Deus, ele tem que nos moldar. Deus, ele tem que forjar o nosso caráter. Deus, ele tem que nos mudar. E a única maneira de nos mudar é permitir que nós passamos por um treinamento. É permitir que nós venhamos passar por uma transformação, mas essa transformação vai vir através das provações. Porque é muito fácil entender isso. Quando nós estamos bem, a nossa tendência é relaxar. Quando tudo está correndo bem, tudo mil maravilhas, a gente relaxa, a gente já não ora tanto, né? A gente não se aquebranta tanto na presença de Deus. Mas quando a gente passa por alguma dor, alguma dificuldade, a gente começa a buscar Deus mais intensamente, irmãos. O nosso coração fica mais aquebrantado. A gente assume uma posição mais humilde, mais dependente do Senhor. Aí nós vemos que realmente nós dependemos totalmente de Deus, é quando a dor aperta no nosso coração. Os momentos que eu mais busquei a Deus na minha vida foram momentos de tribulação, né? Eu já me peguei muitas vezes relaxado, né, desapercebido, mas quando passo por uma tribulação, rapidamente eu volto a orar mais, buscar mais, e até me aquebrantar, chorar na presença do Senhor, irmãos. Então a provação, ela tem um propósito nas nossas vidas. E essa caminhada que nós temos que caminhar, é uma caminhada longa, é uma caminhada dura, é uma caminhada que muitas vezes vai nos trazer dores e vai nos trazer tristeza também. Porque nós poderíamos muito bem pensar, minha esposa falou aqui no começo do culto, né? Ela achava que ia entregar a sua vida para Jesus e tudo ia ser mil maravilhas, que só ia acontecer coisas boas. Mas aí ela descobriu que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que passar pelos desertos, nós temos que passar por um processo, e esse processo é um processo de transformação. Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, irmãos. Quando Jesus ele disse, no mundo vocês terão aflições, significa o seguinte, que Deus, ele já nos salvou, já nos deu a salvação, mas nós ainda estamos neste mundo, e este mundo é cada vez mais exigente, este mundo é cada vez mais cruel, esse mundo é cada vez mais injusto, esse mundo é cada vez mais maligno, porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, e Jesus Cristo ele disse também, eles estão no mundo, Pai, mas eu não quero que o Senhor tire-os do mundo, mas que os livre de todo mal. Nós estamos no mundo cruel, irmãos, mas nós temos um Deus que nos dá livramento todos os dias, livra a nossa vida da morte e livra a nossa família também. Você pode até ter medo às vezes, pensar, pastor, o diabo, ele está doido para me destruir minha família, destruir meu casamento, destruir minha área financeira, mas saiba de uma coisa, irmãos, nós temos um Deus que nos guarda de todo mal. Ele não nos livra do mal, ele nos livra no mal. Coisas ruins vão acontecer nas nossas vidas. O dia mal vai chegar na vida de todos, irmãos. Mas o dia mal, quando chega na vida do crente, o crente tem um Deus que já venceu por todos nós, e é Ele que nos garante a vitória também. E aí eu quero, aqui com os irmãos, trazer alguns ensinamentos
através desse pequeno trecho que nós lemos aqui, mas tem grandes ensinamentos. Como nós estamos nessa caminhada, e essa caminhada é longa, e essa caminhada é dura, nós precisamos ser treinados para a caminhada. Nós precisamos ser preparados para a caminhada. Porque olha só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo estava ali sendo escravizado por Faraó, e o povo pediu ajuda para Deus. O povo clamou a Deus. Aí o que Deus fez? Libertou o povo. Só que o povo não era acostumado com guerras. O povo era acostumado a ser escravizado. O povo só era acostumado a obedecer a Faraó e ser escravizado e trabalhar. Não era preparado para a guerra. Não era preparado para passar por grandes adversidades. Porque mesmo que o povo estava ali trabalhando forçado, mas o povo já tinha ali comida, né, para comer. O povo ali tinha onde se abrigar, mesmo sendo escravos. Não era acostumado a passar por grandes adversidades. Aí quando Deus tirou o povo ali do Egito, Ele não levou diretamente para a terra prometida. Porque Deus é Deus. Ele poderia ter tirado o povo ali do Egito e já transportado para a terra prometida, para o bem bom, né? O povo poderia ali estar numa rede balançando, mas não foi assim que aconteceu. O povo teve que passar pelo deserto. É por isso que nós passamos pelos desertos das nossas vidas. Talvez você esteja passando por um deserto e não entende o porquê. Saiba que esse deserto não é um lugar para você ficar. Esse deserto é só um lugar para você passar, para você chegar na terra prometida, irmãos. Mas você precisa ser treinado. Olha só, um exército para ir para a guerra, irmão. Já viram treinamento de soldados para ir para a guerra? O treinamento de soldados são treinamentos muito duros. Para um soldado ir para a guerra, primeiramente ele tem que ser treinado. Meu tio, ele serviu o exército, né? Eu não servi, graças a Deus. Mas meu tio, ele serviu o exército. E todos os dias que ele chegava em casa, assim, ele chegava contando como foi o treinamento, como que os comandantes ali eram exigentes, né? E eles tinham ali treinamentos rigorosos, treinamentos muito duros. Para quê? Para eles conseguirem suportar a guerra. Irmãos, nosso treinamento aqui é duro porque nós temos uma guerra que é dura também. Essa guerra é uma guerra espiritual. Se nós formos observar bem, nós vivemos num mundo, irmãos, em que o inimigo está confundindo a mente de muitos, confundindo a cabeça de muitos. E tem muitos que estão ficando fracos. Tem muitos que não estão conseguindo vencer as guerras porque estão ficando fracos na caminhada. Às vezes as pessoas estão ficando muito sensíveis. Qualquer coisa abala, qualquer coisa magoa, qualquer coisa faz a pessoa parar na caminhada. Mas aí, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso treinamento vai ser duro para nos tornar mais fortes, não para nos matar. Este mundo, o inimigo está trabalhando de tal maneira que ele está até mesmo, irmãos, usando estratégia de afeminar os homens e masculinizar as mulheres. Não sei se já repararam isso, mas os valores estão sendo invertidos. Os homens muitas vezes estão ficando afeminados e as mulheres querem ser masculinizadas, irmãos. Isso aí não é de Deus, porque cada um tem o seu papel. Deus criou o homem até mais forte fisicamente para proteger a mulher, da sua vida pela mulher, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, irmãos. A mulher é mais frágil, mas é para ser protegida pelo homem. A mulher é mais frágil fisicamente, mas ela tem um poder de influência muito grande. Ela tem sabedoria, porque a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Ela tem o poder de influenciar, como disse a nossa irmã Laiane. Ela influenciou ali Adão, né? Comeu a fruta, influenciou Adão, Adão foi e comeu também. Ou seja, ela tem um poder de influência tanto para o certo como para o errado também, tanto para o bem como para o mal. Então o mundo está confundindo e muitos estão ficando fracos na fé e estão perdendo a batalha espiritual. Só que isso não acontece só no mundo, na igreja também. Às vezes na igreja as pessoas estão ficando muito sensíveis. Às vezes na igreja as pessoas ainda têm que amadurecer mais. Nós vamos aprender com essa palavra que nós precisamos de uma maturidade, mas para isso nós vamos ter que passar por provações. Sabia que muitas coisas que você pensa assim, isso foi coisa do inimigo, às vezes não é nem coisa do inimigo, às vezes é uma permissão de Deus para nos tornar mais fortes. Irmãos, hoje em dia eu estou aqui nesse altar. Hoje em dia eu adquiri uma estrutura, né? É claro que ainda falta muito, mas eu adquiri uma certa estrutura para estar aqui, porque quando eu era apenas um membro da igreja, eu já passei por muitas coisas também.
eu já passei por situações tristes, eu já ouvi coisas que eu não gostei, eu já ouvi coisas que me machucou, eu já ouvi coisas que me magoou, eu já ouvi coisas que me deixou indignado também, com raiva, mas isso tudo era um tratamento de Deus. Hoje em dia eu entendo, tudo era um tratamento de Deus para me lapidar, para me dar uma estrutura para me aguentar muitas coisas. Quando nós começamos o ministério, lá no Sol Nascente, quando nós começamos a tomar conta de uma igreja lá no Sol Nascente, nossos irmãos Marina, que está desde o começo, nossa irmã Roberta, que está desde o começo também, meus filhos, né? Minha esposa, que está desde o começo lá no Sol Nascente, os irmãos lembram, quando uma vida saía da igreja, irmãos, eu ficava abalado. Quando uma vida saía, eu ficava abalado, assim, me abalava muito. Hoje em dia, é claro que a gente fica triste também. É claro que quando a pessoa sai da igreja, a gente sente, a gente fica triste. Mas, irmãos, a gente vai tendo estrutura para conseguir superar tudo. Quase todo ano, a igreja passa por dificuldades, já percebi. Sempre no começo do ano, assim, começa, né, algumas lutas, mas a gente vence, porque a gente persevera. E aí a gente vai criando uma estrutura, aí a gente vai ficando mais forte. Coisas que nos abalavam antes, já não abalam tanto. Porque, irmãos, uma coisa é você ficar triste por alguma situação, outra coisa é você ficar cabisbaixo, caído e prostrado, irmãos. Por mais que você fique triste, você não pode ficar prostrado. É na alegria, é na tristeza, em tudo isso nós temos que buscar Deus, porque só Ele é que pode confortar o nosso coração, irmãos. Não sei quanto aos irmãos, mas hoje eu senti um consolo tão grande do Espírito Santo aqui no meu coração nessa noite, creio que todos aqui sentiram também, porque foi Deus que te trouxe aqui neste lugar para fortalecer o seu coração. Salmos 27, versículo 14, diz o seguinte: esforça-te. Aliás, primeiro começa dizendo assim, ó, espera pois no Senhor. Mas não é só esperar, né? Espera pois no Senhor, esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. Percebeu a sequência? Espera pois no Senhor. Só que esse espera não é ficar parado esperando. Esse espera é confiar no Senhor. Aí a Bíblia fala, esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. Ué, Senhor, como assim? Primeiro eu tenho que me esforçar para depois ser fortalecido? É porque Deus, Ele quer que a gente dê um passo em direção a Ele também, irmãos. A nossa força vem dEle, a nossa vida vem dEle, a nossa saúde vem dEle, mas Ele quer que nós demos um passo em direção a Ele também, meus irmãos. E quando nós damos um passo em direção a Ele, Ele mesmo nos dá força dos céus. Então, para que servem as provações? Para nos tornar mais fortes. E agora eu quero que os irmãos analisem comigo alguns trechos desse versículo aqui. Olha só, o versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Primeira coisa que nós temos que entender, provação também é para o crente, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, meus irmãos na fé, tende toda alegria, né? O passardes por várias provações. Primeira coisa que nós temos que entender, que a provação é para os crentes. Segunda coisa que nós temos que entender, a provação é só para passar por ela, não é para ficar nela, irmãos. Tende por motivo de grande alegria passardes por provações. Note que a palavra fala passardes e não ficardes, né? Não ficar o resto da vida, né? É passar, irmãos. Então a provação é um período transitório. Você vai sair desse deserto e vai caminhar para a sua bênção, meus irmãos. E aqui diz, passar não é só por uma tribulação, é passar por várias tribulações. Várias no sentido de variedades, irmãos. Não é que você vai receber um monte de tribulação de uma vez. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente está assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu vi um gato preto na minha frente? Será que eu quebrei um espelho quando a gente era supersticioso no mundão, né? Será que eu quebrei um espelho? Antes nós tínhamos essas superstições, né? Quebrei um espelho, estou com azar na minha vida. Será que um gato preto passou na minha frente? Porque parece que tem vez que as coisas começam a acontecer tudo de uma vez, né? O vento vem de todo lado. Mas quando a Bíblia fala passardes por várias provações, está falando de variedades. Às vezes você está sendo provado na sua vida sentimental, às vezes você está sendo provado na sua vida emocional, às vezes na sua vida conjugal, familiar, espiritual, ou várias provações de uma vez só.
Mas a Bíblia fala que nós temos que ter grande alegria quando nós passarmos por várias tribulações. Aí confunde um pouco a nossa mente, né? Como assim? Como que eu vou ter alegria por passar por provações? Como que eu posso conseguir ter alegria se eu vou ter que passar por várias provações? Aí que vem o sentido desse ensinamento. É porque é necessário passar, irmãos. Porque essas provações não vão produzir coisas ruins. Essas provações vão produzir coisas boas nas nossas vidas. Nós precisamos desenvolver algumas virtudes. Nós vamos precisar de uma estrutura, de algumas estruturas nas nossas vidas, algumas virtudes. E duas virtudes aqui que essa palavra fala que nós vamos precisar, é da virtude da perseverança e a virtude da maturidade. Olha só o versículo 3 e 4 que diz, ó: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. Duas virtudes que nós vamos precisar: perseverança e também maturidade. Duas coisas que nós vamos precisar para conseguir a nossa vitória: perseverança e maturidade. Pastor, e o que é perseverança? Perseverança é uma paciência triunfadora, ou seja, é uma paciência vencedora. Como que nós vamos desenvolver paciência se nós não passarmos por provações? Você já pensou se todos os seus problemas fossem resolvidos instantaneamente? Você orasse a Deus e na mesma hora seus problemas fossem resolvidos? Deus, estou com um problema tal, e Deus, tá bom, está resolvido. Deus, estou precisando de dinheiro, está aí, dinheiro na sua conta, está resolvido. Deus, estou doente, esteja curado. Já pensou se tudo passasse, irmãos, instantaneamente nas nossas vidas? Nós não teríamos estrutura nenhuma. Que paciência que nós precisaríamos ter se tudo fosse instantâneo? Mas nós precisamos de paciência. Só que nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado. Às vezes nossa irmã Amanda fala: nossa, mas meu dia foi correria. Eu já imagino logo, irmã Amanda, correria para cá, e pega menino e puxa menino para cá, e cuida de menino, e arruma menino para ir para a igreja. Irmãos, nós vivemos num mundo acelerado. Irmãos, às vezes eu estou tão acelerado assim que quando eu paro eu penso: meu Deus do céu, não acredito que já está tudo certo, vou poder descansar. Às vezes é tanta coisa para fazer que quando eu estou descansando eu penso: será que não tem nada para fazer não? Não acredito que eu possa ficar descansado aqui não. De tanto que o mundo anda acelerado. E nós estamos ficando cada vez mais acelerados também, estamos acostumando com isso. Antigamente, para você assistir um programa de televisão, nosso irmão Jesuíno, não sei se quando era criancinha tinha televisão ou tinha que assistir no vizinho. Não sei, no vizinho, né? Eu tinha que assistir no vizinho também. Irmãos, tinha um vizinho lá que era o único vizinho que tinha televisão quando era criança. E esse vizinho tinha um skate. E eu não conseguia alcançar a janela dele para enxergar, né? Para alcançar a janela eu tinha que subir em cima do skate para assistir a televisão dele, lá no Gama, quando eu morava lá no Gama. Certo dia, eu estava ali com o short rasgado, subi em cima do skate, esse skate escorregou, irmãos, esse skate andou para lá, eu caí no chão, irmãos, caí no chão com o short todo rasgado, e o vizinho que estava lá, sem nem saber que eu estava assistindo a televisão, o vizinho olhou pela janela, viu estatelado lá no chão lá e começou a rir de mim, irmãos. Imagina o trauma que eu fiquei, porque eu era muito tímido. Então imagina uma dificuldade que você tinha simplesmente para assistir uma televisão. Você tinha que sintonizar a televisão, tinha que colocar a antena na maior altura que existia, às vezes tinha que colocar bombril, parabólica, às vezes tinha que colocar um bombril na televisão, né? E ainda ficar orando ali, que pegue, Senhor, pega essa televisão, para a televisão pegar. Ou seja, olha o trabalho que tinha simplesmente para assistir uma televisão. Hoje em dia, irmãos, você quer assistir qualquer coisa no mundo todo, você pega um celular desse, você pega um celular e já começa a assistir todo tipo de programa que você quer. E antigamente, os programas eram 1 hora, 40 minutos. Hoje em dia inventaram um tal de Reels. É Reels que chama, né? Reels, Shorts também, né? Shorts, chama. Lá no YouTube, que é o que? 10 segundos, 15 segundos, que você para, coloca na sua frente e fica ali, ó, passando, não é? Toda hora, passa um, passa outro. Às vezes um vídeo de 15 segundos, nós não temos mais paciência para assistir. 15 segundos nem acabou ainda, você já está passando para o outro. Isso está fazendo, sabe o quê?
nós ficarmos cada vez mais acelerados e cada vez mais ansiosos, meus irmãos. Então precisamos voltar a desenvolver a virtude da paciência, senão nós não vamos conseguir esperar as promessas de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo, ele passava o dia no ministério dele, curando, pregando, salvando, libertando, aconselhando, e quando era de noite, sabe o que ele fazia? De noite ele largava tudo, e de noite ele ia para um lugar isolado. De noite ele ia para os montes, para os lugares isolados, passar a noite toda orando, em comunhão com o Pai, irmãos, num momento de solitude. Eu não creio que Jesus ele passava acordado a madrugada toda, mas ele ficava nos lugares isolados, pensativo. Ele parava a sua mente um pouco, irmãos. Ele dava um freio na sua mente e começava a meditar. Hoje em dia nós temos feito isso, irmãos. Nós temos parado um pouco, desligado todos os barulhos do mundo e parado para meditar. Hoje em dia sempre é um celular ligado, uma televisão ligada, barulhos neste mundo. Será que nós estamos tirando esses momentos para meditar, para ficar sós com o Senhor, desacelerar a nossa mente, desacelerar a nossa vida e cultivar a virtude da paciência? Eu falo isso por mim. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo, né, rápido, gosto de resolver logo as coisas, mas eu venho aprendendo que eu tenho que tirar os meus momentos também de solitude, de quietude, parar para pensar, parar para meditar um pouco, porque lá no meu serviço eu gosto muito de ficar ouvindo também, né? Fone de ouvido, bota o fone de ouvido ali, fica ouvindo o tempo todo. Às vezes paro no carro ali, boto uma coisa ali para tocar, e às vezes eu penso, meu Deus, é muito barulho o tempo todo na nossa mente. Tem hora que nós vamos ter que desligar todos os barulhos da mente e nos concentrar no Senhor, cultivar a paciência. Mas para isso vamos ter que passar por provações também. Então a primeira virtude, irmãos, é isso: perseverança. Perseverança é uma paciência triunfadora. Perseverança é uma paciência vencedora, irmãos. E a segunda virtude? Maturidade. O apóstolo Paulo, ele dizia: quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu fazia as coisas de criança, mas agora que eu cresci, eu larguei as coisas de criança. Na Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que ser como criança para herdar o reino dos céus, mas não está falando no sentido de imaturidade, não, porque a Bíblia está sempre incentivando a gente a crescer. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar o resto das nossas vidas tomando leitinho, não. Nós temos que tomar o alimento sólido, comer o alimento sólido, né, meus irmãos, que a palavra de Deus fala. Então nós precisamos, sabe de quê? De maturidade para resistir também a todas as provações. Irmãos, se nós não tivermos maturidade, qualquer coisa vai nos abalar. Por que muitas vezes vidas saem da igreja, do nada assim, às vezes as vidas saem da igreja? Às vezes está faltando um pouco mais de maturidade também. Porque, irmãos, sem maturidade, qualquer coisa que a gente ouvir vai nos abalar. Qualquer coisa que a gente presenciar, muitas vezes vai nos tirar da presença de Deus, vai nos tirar até mesmo da igreja, porque nós precisamos crescer. Eu me lembro de uma passagem que tem lá no livro de Atos, onde Pedro, ele vai lá na porta do templo, e tem ali um paralítico que se chama Enéas. Esse paralítico está ali no templo, mas paralítico. Esse paralítico, ele conhecia a igreja de Jerusalém, conhecia o templo, conhecia os discípulos, conhecia a palavra, estava na igreja, mas estava o quê? Paralítico, irmãos. Por quê? Nós podemos trazer para o nosso mundo espiritual. Nós podemos muitas vezes estar muito tempo na igreja, ouvindo a palavra. A igreja pode ser boa, a igreja pode ser bíblica, pode ter louvores abençoados, mas muitas vezes nós corremos o risco de estar paralíticos espiritualmente, se a gente não tiver maturidade. A maturidade é que nos faz andar, irmãos. Ali fala de um paralítico físico, né? Mas a paralisia espiritual nos impede de andar, nos impede de caminhar, nos impede de crescer, nos impede de conquistar a terra prometida. Deus, ele chegou lá para Josué e disse o seguinte: Josué, aonde você pisardes, as plantas dos seus pés eu lhe darei por herança. Então Josué tinha que fazer o que, irmãos? Caminhar, né? Como é que Josué ia pisar na terra prometida se ele não caminhasse? Então muitas vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer assim.
Deus ele já nos deu a salvação e Ele vai nos levar até a glória, vai nos levar até nos céus, e nós pensamos que nós não temos que fazer nada. Nós temos que caminhar. E eu estou dizendo caminhar espiritualmente. Se a gente for olhar, muitas vidas estão paralisadas espiritualmente, né? Não caminham, não progride espiritualmente, não cresce espiritualmente, não desenvolve a sua fé com Deus, porque estão paralisadas espiritualmente. E a maturidade também nos dá uma estrutura maior nas nossas vidas. Eu, quando comecei o ministério, eu olho para trás, hoje em dia quando eu olho para trás, eu vejo que muitas coisas que eu passei na igreja, às vezes até questão de algum membro ou outro sair da igreja também, muitas vezes foi por imaturidade da minha parte também, porque eu precisava ser trabalhado, eu precisava ser lapidado, eu precisava ser forjado também, irmãos. Então hoje em dia eu olho para trás, algumas situações eu penso assim, aquilo lá foi imaturidade da minha parte. Tem coisa que dá até vergonha, né, irmãos? Mas é necessário a gente passar. Então se você for um crente maduro, um cristão maduro, nada vai te parar. Às vezes, irmãos, alguma coisa que você vê na sua caminhada pode travar a sua vida. Mas se você tiver essa maturidade, nada vai te abalar, porque você vai estar olhando para Cristo e não para os homens, irmãos. O estudo bíblico é muito bom para nos dar uma maturidade espiritual, né? É muito bom para nos fazer crescer espiritualmente também. Então aquilo que muitas vezes era para te parar, para te travar, não vai te travar, porque você vai estar crescendo, vai estar tendo paciência e maturidade também. Através de maturidade, você vai conseguir resolver todos os seus conflitos relacionais. Não somente na igreja, mas na sua família. Por que muitas vezes casais se separam? Por falta de maturidade. Por que muitas vezes amigos se separam? Às vezes por falta de maturidade. Por que muitas vezes irmãos brigam? Às vezes é uma falta de maturidade também. Por que muitas vezes as pessoas caem? Porque as pessoas precisam crescer na fé também, irmãos. Mas se na primeira situação a gente fugir dos nossos problemas, a gente não querer confrontar os nossos problemas, como que nós vamos crescer? Esses dias eu estava vendo ali uma discussão sobre a questão da igreja. Se a igreja pode ter parede preta, se a parede tem que ser branca, ou se a parede tem que ser preta. Eu pensei, irmãos, acho que irmãos que ficam assim, discutindo muito sobre isso, e às vezes até deixa de ir para uma igreja por causa disso, eu acho que falta maturidade. Porque eu tive uma experiência uma vez, lá na outra igreja lá. Na outra igreja, quando nós começamos ali os louvores, aí nós começamos a apagar as luzes. Porque assim, irmãos, nós entendemos que apagar as luzes dá um ambiente, a gente fica assim mais à vontade, né? Acho que a timidez, a gente perde um pouco da timidez, fica mais à vontade para adorar. Não é artifício que vai atrair a presença do Espírito Santo, não. O que atrai a presença do Espírito Santo é a adoração. Mas eu entendo que dá um ambiente assim, né? Que você fica mais à vontade, você não precisa se preocupar se alguém está olhando para você, você fica mais à vontade para adorar. Só que isso não é uma regra. Igreja também que deixa as luzes acesas, está adorando a Deus do mesmo jeito. Só que certa vez uma irmã, e essa irmã já tinha até uma idade assim, né, uma certa idade, ela perguntou para mim, pastor, a gente apagava as luzes, né? E eu comecei a perceber que essa irmã estava com o rosto assim meio emburrado, né? Com a fisionomia meio fechada. Aí certo dia essa irmã chegou para mim depois do culto e falou, pastor, aonde está escrito na Bíblia que tem que apagar a luz na hora do louvor? Eu falei, meu Deus do céu. A irmã muitas vezes deixou de sentir a presença do Espírito Santo porque ficou preocupada com as luzes. Eu falei, irmã, não está escrito na Bíblia que tem que apagar as luzes e nem está escrito que tem que deixar as luzes acesas, não. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não fala nada sobre luz da igreja, irmã. A Bíblia não fala sobre isso. A gente apenas apaga para os irmãos ficarem mais à vontade, mas isso aí não é regra. Aceso ou apagado, o que importa é adorar a Deus de todo o coração. Se a parede é preta ou se a parede é branca, se você estiver adorando a Deus de todo o coração e pregando a palavra do Senhor, é isso que importa, irmãos. Se alguém me perguntar, pastor, a igreja pode ter a parede preta? Eu falei, o que não pode estar preto é só os nossos corações que não pode estar preto. Não é a parede que vai influenciar, não, irmãos. Aí isso é ou não é falta de maturidade, né? Às vezes a pessoa é para focar no que é para focar e foca em outras coisas. Então, se a gente não tiver maturidade,
nós vamos começar a reparar os defeitos, não somente da igreja, mas do irmão, do esposo, da esposa, da família, e vamos deixar de focar naquilo que realmente importa, irmãos. Então tudo isso nós vamos adquirir através das provações. Eu já passei uma provação na minha vida no ministério, que hoje em dia eu sei que essa provação foi necessário eu passar. Porque quando eu passei por essa provação, eu pensei em parar. Pensei em parar e mexer com a obra. Falei, vou parar, não, isso não é para mim não. Estava muito triste. Mas aí irmãos, a vez que eu pensei na minha vida em parar, só que eu não sou muito corajoso assim para parar sem perguntar para Deus, não. Eu pensei em parar, mas eu pensei assim, não, vou orar a Deus e vou buscar a direção dele. Falar, Senhor, é para mim continuar com isso? É para mim prosseguir? Senhor, me dê a resposta, eu preciso da resposta do Senhor. Irmãos, e Deus começou a me responder. Era pessoas me mandando mensagem: Pastor William, aquela pregação que você pregou lá na rádio falou muito comigo, aquela pregação me ajudou muito. Aí certo dia, eu fui para uma festa, era uma festa ali de casamento, né? Era uma festa de casamento ou era de noivado? Acho que era de noivado. Eu fui para essa festa, aí irmãos, eu estava meio assim, né? Meio assim caído, meio assim triste, abalado. Aí chegou ali uma senhora, eu conheço essa senhora, mas a senhora chegou assim, ficou me olhando, aí passou um pouquinho, ela me chamou no canto. Aí eu não era pastor ainda não, eu era evangelista, mas ela me chamou no canto e falou assim: Evangelista William, todos os dias eu estou assistindo ali, eu estou ouvindo a programação, porque eu fazia uma programação no rádio, né? Eu pregava no rádio todos os dias. Ela falou: Pastor William, Evangelista William, todos os dias eu estou ouvindo ali as pregações. Falei, amém, irmã, que benção e tal. E aquilo já foi me animando, né? Porque aquilo dá forças para a gente continuar. Ela falou: e eu vou te dar um testemunho bem aqui. Eu estava percebendo que o ambiente estava assim, um ambiente meio espiritual. Alguma coisa Deus queria me mostrar. E ela falou: olha, eu vou te dar um testemunho bem aqui. Todos os dias às 5 horas eu estou pegando o meu radinho, estou colocando lá em cima da geladeira, estou ouvindo as pregações. E essas pregações me ajudaram a me curar de uma depressão que eu estava sentindo. Ela estava com uma depressão. E as pregações ajudaram a ela a se curar de uma depressão. Então, quando nós pensarmos em parar, irmãos, pense nisso também, como que Deus ele quer te usar para outras pessoas também. Imagine as vidas que Deus quer resgatar através da sua vida também. Então eu pedi para Deus uma direção e fui para o monte orar. Era 6 horas da manhã, 5 e pouco, 6 horas da manhã, quando eu não batia ponto, eu passava lá no monte e eu orar, irmãos, só eu e Deus. Às vezes estava até escuro ainda, minha esposa até chegou um tempo que ela falou: William, cuidado que isso é perigoso. Só que nesse tempo eu não estava nem pensando em perigo, só estava pensando em buscar a Deus. E ali eu comecei a dar umas voltas, comecei a buscar o Senhor, comecei ali a sentir a presença do Espírito Santo, e comecei a buscar respostas de Deus. Deus ele foi me respondendo nas palavras, na palavra dele. Deus ele foi levantando profetas na minha vida também. Deus ele foi colocando pessoas para me mandar mensagem no WhatsApp. E ali eu percebi, não, Deus ele não quer que eu pare. Deus ele apenas permitiu eu passar por essa dor para me tornar mais forte. Irmãos, hoje em dia, quando eu enfrento alguma dificuldade, aí eu me lembro lá de trás, dificuldades maiores que eu enfrentei, e Deus me deu forças para vencer. Agora eu quero que você faça um exercício. Você está aqui hoje, talvez você está triste com alguma situação, talvez você está passando por alguma dificuldade, talvez você está passando por algum problema, alguma tristeza. Faça um exercício, eleve os seus pensamentos lá para o passado, alguma dificuldade que você sentiu lá no passado, alguma provação que você sentiu lá no passado, que você pensou que não ia conseguir superar, mas você superou e hoje você está aqui. Então, se você superou essa dificuldade lá no passado, foi porque Deus te sustentou e te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é contigo e Ele vai te dar vitória em todas as situações, meus irmãos. E a perseverança, ela é importante, porque sem perseverança não tem salvação. A palavra de Deus diz em Mateus 24, versículo 13: aquele, pois, que perseverar até o fim, será salvo. Não está dizendo perseverar só no começo, não está dizendo perseverar até no meio,
está dizendo perseverar até o fim. Então a sequência é essa. Primeiro, nós passamos por provações. A provação vai desenvolver a perseverança vai desenvolver a maturidade. Nós não vamos ser abalados fáceis e nós vamos nos encontrar com o Senhor no final da nossa jornada, no final da nossa trajetória. Este ano mesmo, eu falei algo ali, falei até com minha esposa, né? Nilma, essa situação assim, essa situação assado, e essa situação preocupando, essa situação estressando. Aí eu parei e me lembrei das lutas que Deus já me deu a vitória. E ali eu orei para Deus de novo. Deus me dê a resposta. Irmãos, Deus começou a me responder de várias maneiras. Ministerialmente falando, né? Minha vida no serviço, minha vida ministerial. Porque às vezes a pessoa olha para o pastor William, porque eu já contei aqui as dificuldades que eu passei na minha vida, né? Já contei aqui, acho que foi numa quinta-feira, dei meu testemunho e contei as dificuldades que eu já passei na minha vida. Espiritual, sentimental, emocional, financeira. Mas hoje em dia, de repente, os irmãos olham para o pastor William e pensam, pastor William está bem. Pastor William está morando ali numa casinha boa. Pastor William tem um carro bonito. Pastor William está cuidando de um ministério abençoado, tem uma família abençoada. Mas, irmãos, como nós falamos, nós passamos por variedades de provas. Cada um aqui tem a sua prova. Sabe quais são as maiores provas que um pastor passa? São provas ministeriais. É cuidar de vidas, é cuidar de almas, é ver conflitos na igreja acontecendo, às vezes querer administrar conflitos, e muitas vezes não entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo assado, por que está assim, e muitas vezes é colocar a cabeça no travesseiro, é orar a Deus, é buscar o Senhor, às vezes a cabeça no travesseiro, lágrimas rolando também pelo ministério, pelas vidas, e sabendo que esse chamado é um chamado espinhoso. Só quem sabe o que um pastor passa é aquele que já foi pastor, é aquele que exerce o pastorado. É claro que só quem sabe a dificuldade que vocês passam também é vocês que estão sentindo. Cada um sabe a dor que tem. Agora, a dor de um pastor também, irmãos, muitas vezes as pessoas não sabem, porque o pastor não é de falar, trazer problemas para a igreja, deixar a igreja preocupada. Certa vez eu lembro da nossa irmã Osmarina, estava passando ali umas lutas. A irmã Osmarina chegou e falou, pastor, Deus me mostrou um sonho. Nesse sonho ele me mostrava o Senhor muito triste. Me mostrava o Senhor muito triste, o Senhor abalado. Oi? Chorando. Aí na hora eu me arrepiei, porque eu falei, meu Deus, é de Deus, viu? Porque eu não tinha falado nada, né? Mas Deus mostrou para ela através dos sonhos também. E não foi só uma vez, a irmã já foi usada outras vezes também. Mas ela falou também, pastor, mas eu vejo também Deus mandando vidas para a igreja, vejo o Senhor se alegrando e Deus mandando várias vidas para a igreja também. E isso realmente aconteceu, irmãos. Passei por um período difícil, mas hoje em dia eu me alegro muito no Senhor, porque Deus me deu vitória em todas essas situações. Então talvez você esteja chorando, gemendo no seu travesseiro também, mas saiba, Deus te trouxe nessa noite para dizer que Ele contempla a sua dor, Ele contempla as suas dificuldades e Ele vai te ajudar a superar, porque a palavra de Deus fala, as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós um eterno peso de glória, meus irmãos. É como diz um louvor, né? Vale a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena você passar por tudo que está passando. Vai valer a pena você se esforçar para buscar o Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a dificuldades. Hoje eu quero profetizar que Deus, Ele vai te surpreender e você vai se lembrar desse dia de hoje, irmãos. Porque a aprovação da nossa fé produz perseverança e perseverança para a salvação. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, e só quem crê aplauda o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade e o nome do Senhor seja glorificado nessa noite em nome de Jesus.